Olá pessoal, é um prazer estar novamente com você e hoje para darmos sequência ao nosso estudo de Romanos. Você sabe, nós estamos tendo 1, 2, 3 lições, 4 e 5. Mas também temos uma introdução e depois uma conversa com o professor Israel para concluirmos o livro de Romanos. Então, nesta semana, que é a semana em que nós comemoramos a Páscoa, eu quero te convidar a estar conosco fazendo o quê? Um acompanhamento do estudo do livro de Romanos. Esse é um projeto da Rádio Transmundial e nós queremos que Deus possa abençoá-lo grandemente. Você se lembra do esboço que eu te dei sobre Romanos? Capítulo 1, 2 e 3, o problema do homem. Qual é? O pecado. Infelizmente, lá desde Adão e Eva, nós temos pecado por todas as gerações e esse é o problema do ser humano. E o pecado, você sabe, nos afasta de Deus. O pecado não é agradável a Deus. Deus ama o pecador, entenda bem isso, mas ele odeia o pecado. Então, por isso que ele tomou uma providência. Capítulo 3, 21 até 4, finalzinho do 4, ele fala que Deus fez o quê? Providenciou a fé, para que crendo tivéssemos então a salvação, o perdão dos pecados. A fé em quem? A fé em Jesus Cristo, que é o Deus encarnado que veio para morrer no nosso lugar, o justo no lugar dos injustos, e fazendo então com que Deus nos justificado pela justiça de Cristo. Mas por que tudo isso? Porque Deus tem um propósito para a raça humana. Deus tem um propósito para a criação dele. O propósito é novas vidas, novas vidas. Ele quer que nós tenhamos novas vidas. É o que nós estudamos na lição passada. Exatamente. Uma vida completamente nova, simbolizada pela morte no batismo, agora rediviva para uma vida completamente entregue à justiça de Deus e uma vida, mesmo com lutas ainda nessa fase de vida, porque nós estamos aqui ainda com a carne, a semelhança de Adão, mas a nossa natureza já é uma natureza diferente, porque habita em nós o Espírito Santo, então há essa luta, e graças a Deus, a vitória é daquele que tem o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que te conduz para uma nova vida, para uma vida de liberdade, de confirmação, de certeza da sua salvação e certeza de que nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Muito bem, diante disso, a pergunta é, como é que a gente pode entender esse trabalho de Deus? Como é que a gente pode entender essa maneira de Deus se relacionar conosco? Quando nós olhamos para os capítulos 9, 10 e 11, nós temos que olhar lá para o Antigo Testamento e ver qual é a prática, qual foi a prática divina com o seu povo, com o povo de Israel. Como é que Deus trabalhou com eles? Porque esse Deus que não muda, trabalha da mesma maneira conosco agora na época da Nova Aliança, na época do Novo Testamento. E a pergunta é, como é que Deus trabalhou com o seu povo naquela época passada? Eu creio que temos duas palavras importantes para a gente entender, e aí nós vamos entender o capítulo 9, 10 e 11. Primeiro, uma palavra é a graça, a escolha de Deus, graciosamente. E a segunda palavra é uma palavra tremendamente importante. Deus é soberano. Deus é soberano. Se nós tivermos essas duas ideias muito claras em nossa mente, com certeza, você vai poder entender como é que Deus agia no tempo do Antigo Testamento e como é que Deus age hoje no tempo posterior à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, eu queria te convidar exatamente para olhar para esses 3 capítulos e entender aquilo que Deus está
dizendo para nós através do apóstolo Paulo. Eu sei que muitas vezes temos pessoas que vão ficar muito descontentes com aquilo que eu vou falar, mas é base bíblica. E eu quero então começar a perceber o que é que Paulo está fazendo, está falando para nós nesse texto tão importante do Novo Testamento, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Primeiro, judeus e gentios. E a igreja cristã de Roma era uma igreja mista, com judeus e gentios. Passado, presente e futuro da história de Israel, a gente vê, desde lá do Antigo Testamento, a gente vê nos evangelhos, lembrando que o Senhor Jesus veio para que eram os seus não os receberam. No capítulo 8, como nós finalizamos a última lição, é a glória dos filhos de Deus, que é a habitação do Espírito Santo na minha e na sua vida. Mas nesses capítulos 9, 10 e 11, nós encontramos o quê? O povo sendo trazido à responsabilidade de vivermos como herdeiros de Deus. E aí, eu e você precisamos ter uma postura correta diante de Deus para que tudo possa andar conforme Ele quer. No capítulo 9, do versículos 1 a 5, nós encontramos Paulo mostrando uma angústia, uma tristeza. Sabe por quê? Porque quando ele olha e percebe a situação do povo de Israel, que rejeitou o Senhor Jesus Cristo, ele fica muito chateado, fica muito triste. E Paulo, então, relembra todos os privilégios que Deus tem dado a Israel, que tinha dado a Israel. Infelizmente, o povo de Israel não conseguiu observar esses privilégios e não usufruiu deles, e não utilizou eles. Inclusive, desprezaram e não cumpriram a lei. Paulo, então, enfatiza o quê? O senhorio de Deus, a soberania de Deus. Ele mostra o seguinte: o senhorio do Senhor Jesus Cristo, tanto sobre os judeus como sobre os gentios. E aí, no capítulo 9, 1 a 5, nós encontramos exatamente Paulo falando: olha, eu até queria dar a minha própria vida para que o povo de Israel pudesse ser salvo. Mas ele vai agora mostrar como é que Deus soberano cuida de toda essa situação. Paulo, então, esclarece que o verdadeiro Israel, na verdade, o verdadeiro Israel não é simplesmente o israelita que é descendente étnico de Abraão, mas é aquele que descende de Abraão pela fé. Lembra que na segunda lição nós falamos que Abraão foi considerado o pai da fé? Então eu e você, mesmo que a nossa tendência seja até pecaminosa, se temos Jesus Cristo, porque recebemos Ele pela fé, nós somos o quê? Filhos de Abraão pela fé. É exatamente isso. Você não tendo uma descendência judaica, você pode ser brasileiro, pode ser de um outro país, mas se você tem fé, você é filho de Abraão pela fé. E Paulo, então, demonstra o critério de Deus para nos abençoar. E sabe qual é o critério de Deus? É a graça. É a graça. Ele escolhe, ele é gracioso. Paulo mostra, então, que Deus tem misericórdia e graça. Graça, você sabe, é o favor imerecido. É você receber sem merecer. E misericórdia, que as duas palavras sempre andam em conjunto. O que é misericórdia? Misericórdia é você não receber tendo merecido. Dá para entender? É você não receber a culpa, a penalidade, mesmo que você mereça, sendo pecador. Então, diante disso,
nós temos que entender exatamente isso. Paulo nos mostra a libertação do estado do pecado, que é a misericórdia, e ele mostra também que Deus, sendo soberano, é uma palavra dura, mas eu tenho que dizer, que ele endurece a quem ele quer. Por quê? Porque ele entrega ao homem a sua própria natureza. Lá no capítulo 1 de Romanos, no versículo 24, 26 e 28, Paulo diz exatamente isso. Deus os entregou. Deus os entregou. Deus os entregou. Por quê? Porque o homem não quis ver a Deus. Não vendo a Deus, Deus falou, tá bom, então agora cuidem você das suas próprias vidas. E quando o homem é entregue a si mesmo, meu amigo, desculpe a palavra, é uma desgraça. É sem a graça de Deus. Exatamente isso. Então, por isso, é importante a gente relembrar que esse Deus é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, mas também é um Deus justo, um Deus justo. E eu queria ler alguns versículos do capítulo 9, só para você entender isso de uma maneira bem clara. Capítulo 9, do versículo 10 em diante. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Paulo está escrevendo para uma igreja mista, ele está escrevendo então agora para os judeus. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus, olha, presta bem atenção, eu vou repetir, mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes deles nascerem e antes de fazerem o quê? Qualquer coisa, boa ou má. Assim, ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer chamar sem levar em conta o que eles tenham feito ou o que eles não tenham feito. Dá para entender isso? É interessante. Os dois bebês, e Deus falou, o mais novo vai dominar o mais velho. Porque Deus escolheu, simplesmente porque Deus escolheu. Sabe por quê? Porque Deus é soberano. E a partir daí, não teve jeito, aconteceu exatamente isso. Jacó, o mais novo, que nasceu depois, dominou Esaú. E Jacó foi o detentor da bênção. Por quê? Porque Deus tinha escolhido. Então, se Deus trabalhou assim lá no Antigo Testamento, Deus trabalha assim também agora no tempo do Novo Testamento. Deus é soberano, Deus escolhe. Mas eu quero ler mais um versículo para você. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? Não, de modo nenhum, disse Paulo. Pois ele disse a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser, eu terei pena de quem eu quiser. Portanto, tudo isso depende, olha só, não do que as pessoas querem ou façam, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras, Deus disse sobre Faraó, foi para isso mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido pelo mundo inteiro. Dá para entender que quem controla tudo, todas as pessoas, cada detalhe, é o próprio Deus? Então Paulo comenta sobre a soberania de Deus para lembrar ao povo o seu devido lugar. E ele nos lembra também que nós devemos nos colocar humildemente diante de Deus. Ele é que vai comandar.
Ele é que escolhe ou ele que não escolhe? Porque ele é o soberano, ele é o criador da vida. Então, Paulo ratifica a liberdade indiscutível de escolha que pertence só a Deus, somente a Ele. Ele é que tem o direito, porque Ele é o autor da vida. Capítulo 9 é um capítulo, então, que mostra esse poder de Deus. E nós precisamos simplesmente nos humilhar, nos encaixar e entender que Deus é que controla todas as coisas. Mas quando a gente olha para o capítulo 10, a gente percebe um outro detalhe muito interessante. Ele fala também sobre a incredulidade nossa, a incredulidade do ser humano. Mas dando uma olhadinha ainda lá para o finalzinho do capítulo 9, no versículo 30 a 33, olha o que Paulo fala. O que vamos dizer então? Vamos dizer que os judeus que não procuravam ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei, querendo se justificar pela lei, para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. É interessante, né? Os não-judeus receberam a bênção de Deus, porque não estavam procurando uma lei. Eles dependeram da graça. E os judeus que tinham a lei, acharam que, agora tendo a lei, nós vamos ser justificados. Não, a lei não justifica ninguém. A lei não justifica ninguém. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e por meio da obediência à lei. Os judeus, então, não foram aceitos. E aqueles que não eram judeus, dependendo de Deus, e aí receberam a justificação. E sabe o que aconteceu com os judeus? Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Sabe quem é essa pedra? O Senhor Jesus Cristo. Eles não receberam. João capítulo 1, versículo 10, é muito claro em dizer o quê? Veio para o que era seus e os seus não o receberam, não o reconheceram. Então Israel ficou fora, não alcançou aquilo que Deus tinha planejado. Mas graças a Deus, o Espírito Santo veio então para nós, instituiu a igreja, e aí todos nós tivemos a oportunidade de receber o Senhor Jesus Cristo pela fé. No capítulo 10, nós encontramos então esse contraste, vamos dizer assim. A incompreensão de Israel e a história da salvação. A salvação não é pelas obras da lei. Por quê? Sabe por quê? No capítulo 10, Paulo diz claramente, o fim da lei é Cristo, isso é, o propósito, a finalidade da lei era mostrar que tinha Jesus Cristo. O que eu precisava fazer é crer, e essa fé foi dada. O problema é que não houve crença. Embora tenha sido fé, mas essa fé não foi apropriada e não houve crença. Então, a finalidade da lei, que era apontar para Jesus Cristo, os judeus não conseguiram entender isso daí. Por isso, então, no capítulo 10, Paulo fala exatamente isso. Aquele que invocar o nome do Senhor, aquele que crer, esse será salvo. É uma confissão da nossa dependência, da nossa humilhação diante de Deus. Cristo é para todos aqueles que crerem. Para Cristo não há distinção. Ele é o mesmo Senhor para gentios, isso é, para estrangeiros e para judeus. Mas todos que invocam o nome do Senhor. E por isso, então, lá no capítulo 11, ele mostra que Deus tem um propósito ainda para com a sua nação, para com o seu povo escolhido. E o propósito é que todos os judeus um dia recebam o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A situação presente do povo de Israel é muito delicada. Eles não reconhecem ainda Jesus como seu Messias.
E por isso, alguns até perguntam, será que Deus por acaso rejeitou o seu povo? De modo nenhum, de modo nenhum, de modo nenhum. E a partir daí, então, nós temos que saber que o que nós precisamos, e os judeus também precisam, é reconhecer Jesus como Messias, aquele prometido. E a partir daí, terem uma nova vida. A pergunta é, você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador? Você reconhece Jesus como aquele que foi prometido por toda a Escritura desde o Velho Testamento? Você que está me vendo aí, você reconhece que Jesus é de fato o Senhor e Salvador? Eu espero que você tenha a consciência muito clara e possa fazer uma decisão. Se você não fez ainda, é hora de você fazer a decisão, sabendo que o Deus soberano é aquele Deus que escolhe, que nos abraça e quer nos dar uma nova vida. Que Deus te abençoe e que você seja realmente uma nova criatura.